O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar por alguns instantes? Pequena palavrinha, o Padre não vai demorar não. Só para a gente meditar um pouco a palavra de Deus. Nós estamos nesse mês vocacional, mês de agosto, hoje 24 de agosto, estamos aí praticamente nas últimas semanas, 21ª semana do tempo comum. Quem participou da missa ontem, seja presencial, ou seja, pelos meios de comunicação, pelos meios sociais, escutou que o Evangelho nos levava àquela velha pergunta: quem é Jesus para cada um de nós? Nós sabemos na história da nossa catequese, o que aprendemos no catecismo, Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o Messias. Quem é Jesus para cada um de nós? Mas mais do que respostas, é preciso trazermos esse Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Assumir quem Ele é e deixar Ele ser vivo em cada um de nós. Por isso que nós somos convidados a sermos luz no mundo. A palavra do Senhor se concretizará em nossa vida, ela vai acontecer. As promessas vão se realizar no tempo devido. A primeira leitura nós vimos o Apocalipse de São João, o alicerce da igreja, a imagem da Nova Jerusalém, os apóstolos, o qual nós somos seguidores. O próprio Cristo quis assim, quando ele olhava para Pedro e dizia: tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. E o poder do inferno não prevalecerá. Tu tens a chave. Olha que palavra forte. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Uma das coisas que eu tenho certeza na minha vida é que o nosso Senhor assim quis que a sua igreja fosse aqui neste mundo direcionada. Eu reconheço como padre, eu reconheço as minhas limitações. Sou um homem como você, com falhas, com misérias, com pecados, mas que trago dentro de mim uma luta em acertar. Mas não posso negar a graça do sacerdócio, a graça de poder abençoar, de ministrar os sacramentos. O que eu vou fazer aqui na missa é graça de Deus, é um mistério de fé, de um pão se tornar o corpo, de um vinho se tornar o sangue de Jesus. É graça. E essa graça, eu preciso dizer, foi o próprio Cristo que assim quis. Pela graça da ordenação, o sacramento da ordenação. Nós somos uma igreja apostólica.
Nós temos um fundador. E o fundador da nossa igreja é Cristo Jesus. Que veio para este mundo não para abolir a lei. Lá o que Moisés viveu com tanta intensidade, a escrita dos mandamentos. Mas Jesus veio para colocar a lei em prática. Por isso que nós precisamos anunciar o reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, e quem é Jesus para mim? Jesus é meu amigo. Jesus é o meu Senhor. É o Filho de Deus, é o Messias. Aquele que na cruz me deu a vitória. E com a morte venceu a morte. Então eu preciso anunciar esse reino glorioso. Anunciar para o mundo. No mundo de trevas, no mundo de escuridão, no mundo de tantas coisas. Nós temos que anunciar. É muito lindo no evangelho de hoje, porque quando Natanael, que veio a ser chamado de Bartolomeu, o qual nós celebramos hoje, quando Filipe chamou Natanael, e aí Natanael disse, pode sair coisa boa lá de Nazaré? Filipe disse, vem ver, espia cá, dá uma olhadinha. No caminho, quando estava indo Filipe e Natanael, Jesus já viu. E é lindo isso, porque Jesus nos vê. Ele nos olha com olhar de amor. Ele nos chama pelo nome. Jesus nos conhece, conhece o nosso coração, o nosso desejo de acertar, a nossa verdade. Também conhece os nossos pecados e as nossas limitações. Quando Natanael perguntou, de onde me conheces? Porque Jesus falou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Eu quero pedir nessa missa que seja tirado do nosso meio todas as falsidades, todo o espírito de falsidade mesmo. Que nós tenhamos a coragem de assumir as nossas misérias. Senhor, eu pequei, foi contra vós que eu pequei, pratiquei o que é mal. Misericórdia, Senhor. Eu quero uma vida nova, eu quero um tempo novo. Eu preciso disso. E aí Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O verdadeiro israelita é um homem sem falsidade. Bartolomeu, que é identificado no Evangelho de João como Natanael, de uma incredulidade, no começo, porque ele começou com uma incredulidade. De Nazaré, pode vir alguma coisa boa? De uma incredulidade, passou a ser fervoroso na fé. E proclamou um fervoroso ato de fé. Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Eu quero pedir a coragem de Bartolomeu, para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos estar pautados cada vez mais em proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e anunciar o reino glorioso. Eu falava com a minha mãe hoje à tarde, nós conversávamos sobre algumas mensagens de Nossa Senhora, e uma coisa que vem no meu coração, nós não podemos deixar nos amedrontar por mensagens, porque aquilo que é de Maria traz paz, aquilo que vem de Nossa Senhora. Não é à toa que o Padre Bruno disse, quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de Jesus. Os tempos são difíceis, sim. É tempo de conversão, sim. É tempo de voltar para Deus, sim. Mas não podemos deixar o terrorismo nos dominar. Nunca eu falei de fim de mundo. Nós falamos dos fins dos tempos. Por isso que no texto eu dizia, na sua casa tem um Jesus crucificado, na sua casa tem ali uma imagem de Nossa Senhora, e aí não é para adorar a imagem, nós sabemos, eu não adoro a imagem, eu adoro o Senhor. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, adorarás de todo o teu coração e toda a tua força. Eu sei, mas nós temos que ter para as imagens nos fazer, nos ajudar. Imagine que nesse meu tempo de canção nova, são 20 anos de chamado. Justamente nos meus 20 anos de chamado,
Eu tenho uma graça de, dentro do meu quarto, eu estou no meu quarto. Aqui do lado é a minha cama, é onde eu durmo. E dentro do meu quarto eu tenho a minha capela. É uma graça muito grande. Os tempos exigem isso. A Capela Online em São Bento. Para que isso? Para fazer uma live? Para passar no Instagram? Amado, eu não estou atrás de ibope, não. Eu confesso a vocês, vocês não têm ideia do cansaço físico e espiritual. A vontade que eu tenho, muitas vezes, o inimigo é assim. Quantas vezes eu já pensei, sabe de quê? Porque numa teclazinha só, eu acabo de vez. Se eu fizer assim, ó, puf, deleto esse Instagram, acabou. É pressão de todo lado, e é coisa e é outra. Mas eu preciso anunciar, e eu quero anunciar. E o que eu peço a Deus é graça da perseverança, da fidelidade na palavra do Senhor, de proclamar o Evangelho com alegria. Não fazendo de conta, porque em nenhum momento, nós já vamos aí praticamente para 6 meses dentro desta pandemia. O ano difícil, mas é o ano da graça. O ano angustiante, mas é o ano da graça. E o Padre Bruno falou no início, a maior graça é voltarmos para o Senhor. É estarmos de olhos fixos nele. Porque Ele olha para nós. Ele conhece o nosso coração. Conhece a nossa verdade. Não vamos perder tempo. Vamos mergulhar na palavra do Senhor. Vamos pedir a intercessão dos santos, dos apóstolos. Vamos ser fiéis ao magistério da igreja. Vamos estudar mais o catecismo da igreja. Vamos mergulhar mais nos mandamentos. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. É tempo de nós nos esvaziarmos inteiramente para sermos preenchidos de Deus, cheios do Espírito Santo. Desculpa se o Padre Bruno falou um pouquinho mais hoje, mas hoje foi um dia que eu ruminei muitas coisas. E eu quero terminar com essa palavra, porque veio muito forte para mim e eu quero proclamar ela na sua vida. Uma palavra que está em Romanos, no capítulo 8, que diz o seguinte: agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado, e por causa do pecado. Assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as inspirações da carne levam à morte e as inspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as inspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Termino dizendo, vós, eu e você, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Eu quero pedir, nessa missa, que sejamos repletos do Espírito Santo, para anunciar cada vez mais o reino glorioso, para anunciar para o mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.